Histórias de minha avó. Capítulo 17. Travessia perigosa sobre o gelo. Era meia-noite. Ellen White, em pé junto à janela, contemplava a escuridão. Orava na expectativa de que a chuva parasse antes de derreter a neve. O casal White estivera dirigindo reuniões para o novo grupo de observadores do sábado, em Round Grove, estado de Illinois. Agora, as reuniões tinham acabado. Os dois pregadores, Josiah Hart e Elon Everts, que haviam feito palestras bíblicas no local, tinham prometido levar meus avós numa viagem até Walcon, Iowa. Haviam feito os preparativos para o início da viagem no dia seguinte, mas a chuva que caía estava derretendo a neve, tornando impossível andar de trenó. Parece que teremos de desistir da viagem, disse Tiago. E por que não? Como viajar mais de 300 quilômetros num trenó aberto, em pleno inverno? A razão era que Ellen tinha visto em visão que os adventistas em Walcon precisavam de ajuda, e ela se sentia impelida a vê-los o quanto antes. Quando a família da Reville se mudou de Rochester para Battle Creek, o pai de John Andrews deixou sua fazenda pedregosa no estado de Maine e se mudou para o oeste. Escreveu para os amigos: "Venham morar aqui, a terra é barata e há muita madeira. Vocês podem construir suas casas e recomeçar a vida, além de levar a verdade do sábado para as pessoas que ainda não a ouviram." Não demorou muito para que houvesse uma verdadeira colônia adventista em Walcon. Cansado de escrever, estudar e pregar constantemente, John Andrews aceitou alegremente a proposta de ir para Walcon e trabalhar no armazém de seu tio. Após a sua chegada, escreveu para seu amigo John Loughborough, convidando-o a vir também. Loughborough estava desanimado. Por vários anos, estivera pregando enquanto procurava sustentar-se e a sua esposa com as magras ofertas que recebia. Essa era sua oportunidade, pensou ele, de ganhar um pouco de dinheiro. Correu até Walcon, comprou um jogo de ferramentas e começou a ganhar um salário regular como carpinteiro. Aquela noite, na casa da família Hart, Ellen White dormiu pouco. Pensava em quão necessários eram aqueles dois jovens na obra de Deus. Se tão somente a fé de ambos pudesse aguentar um pouco mais... Homens de recursos estavam aceitando a mensagem e começando a manter o trabalho da Reville. Dentro de pouco tempo, poderiam ajudar os jovens pregadores. Esses dois obreiros precisavam ser trazidos de volta. Antes de recolher-se naquela noite, o Sr. Hart perguntou: "Irmã White, quais são os seus planos quanto à viagem para Walcon?" "Nós vamos", respondeu ela. "Sim", disse ele. "Se o senhor operar um milagre, iremos." Muitas vezes, durante aquela noite, ela ficou junto à janela, esperando que o milagre acontecesse. Ao amanhecer, a neve começou a cair e continuou durante o dia todo. Era o milagre pela qual haviam orado. No final da tarde, havia neve suficiente para permitir uma viagem de trenó, e o grupo decidiu partir. Não sabemos onde pararam naquela primeira noite ou se chegaram a parar. No entardecer seguinte, chegaram à casa de uma família de adventistas em Green Valley e passaram a noite com eles. Pela manhã, as estradas estavam bloqueadas por pesadas nevascas e o grupo foi compelido a esperar vários dias. Assim mesmo, depois de partir, precisaram parar várias vezes para escavar os profundos montes de neve acumulada. Por fim, encontravam-se a poucos quilômetros do rio Mississippi. Por volta das 4 horas da manhã, ouviram o som da chuva no telhado do hotel. Naquele tempo, não havia ponte sobre o rio. Teriam de fazer a travessia sobre o gelo. E agora a chuva caía sobre o gelo, tornando-o brando e quebradiço. Antes do alvorecer, estavam de pé e a caminho, sabendo que cada hora de chuva aumentava o perigo da travessia. Os cavalos quebravam a crosta de neve quase a cada passo. Ao cruzarem com outras pessoas no caminho, o Sr. Hart parava e perguntava: "Como está o rio? Será que o gelo nos aguenta?"
as respostas não eram nada animadoras. Eu não tentaria isso nem por todo o dinheiro do mundo, disse um. Dizem que um grupo quebrou o gelo e o condutor quase perdeu a vida. Outro observou. Os viajantes chegaram às margens do rio. Em pé, no trenó, o Sr. Hart perguntou: Vamos para Iowa ou voltamos para Illinois? Chegamos ao Mar Vermelho. Vamos atravessá-lo? Sem hesitação, a Sra. White respondeu: Vá em frente, confiando no Deus de Israel. O Sr. Hart conduziu o trenó cautelosamente sobre o gelo, coberto por uns 30 centímetros de água e neve que se derretia. Todos no trenó oravam. O gelo aguentou. Quando o trenó subiu pela ribanceira oposta, aclamações irromperam dos homens que estavam ao longo da margem. Haviam esperado, a cada momento, ver o grupo afundando. Louvores ascenderam a Deus por parte dos ocupantes do trenó. Se tivessem assumido aquele enorme risco por conta própria, não poderiam ter reivindicado a proteção do céu. Mas, atendendo ao chamado de Deus, confiaram naquele que podia guardá-los em segurança. Na sexta-feira, pararam no hotel para descansar durante o sábado. Ao entardecer, quando se reuniram na sala de estar para cantar hinos, os hóspedes do hotel vieram também e quase lotaram o recinto. O Sr. Everts pendurou seu diagrama e deu um estudo bíblico. Quando o grupo partiu, o dono do hotel disse: Passem por aqui na volta e dirijam outra reunião para nós. O clima se tornou enregelante. Andando no trenó aberto, os viajantes observavam o rosto uns dos outros. Ocasionalmente, alguém exclamava: Estou vendo uma mancha branca em sua face. É melhor esfregá-la com neve. No último dia da viagem, Ellen White escreveu numa carta para casa: Aqui estamos nós, a 22 quilômetros de Walcom. Todos estamos bem. A viagem tem sido um tanto monótona até agora. Ontem, por muitos quilômetros, não havia trilhas. Nossos cavalos tiveram de andar pela neve profunda, mas avançamos. Ah, que comida temos tido nessa viagem! Na última segunda-feira, não conseguimos alimento decente e não pusemos nada na boca, de manhã até à noite, a não ser uma pequena maçã. Na maior parte do tempo, nos sentimos confortáveis, mas esse é o clima mais frio que já enfrentamos. Ontem à noite, dormimos num quarto sem mobília, onde havia uma abertura para a chaminé do fogão a lenha, um espaço aberto, grande o suficiente para que 2 gatos passassem por ali. O vento frio soprava por aquela grande abertura. O grupo de Walcom se espantou ao ver os visitantes. Ninguém havia considerado possível que alguém fizesse a viagem de Illinois num clima como aquele. John Loughborough estava trabalhando numa loja quando ouviu o irmão Everts chamando: Desça aqui, John. O casal White e o irmão Hart estão aqui para vê-lo. Ele desceu da escada e se pôs ao lado do trenó. Olhando para ele, a Sra. White perguntou solenemente: Que fazes aqui, Elias? Estou fazendo um trabalho de carpintaria com o irmão Meade, respondeu John Loughborough. A voz da Sra. White soou ainda mais solenemente que antes. Que fazes aqui, Elias? John pendeu a cabeça. Pela terceira vez, a Sra. White perguntou: Que fazes aqui, Elias? Não havia nada que John pudesse dizer. Na véspera do Natal, todas as famílias adventistas em Wacom se reuniram na casa de Andrews. Durante uma semana, as reuniões se realizavam todas as noites. O grupo estudou a mensagem para a igreja de Laodiceia, a última igreja cristã na Terra antes da volta de Jesus. Eles haviam pensado que a repreensão ali contida se destinava só às igrejas que haviam rejeitado a mensagem da breve volta de Jesus. Mas agora viam que eles mesmos eram também mornos, que eram miseráveis sim, pobres, cegos e nus. Entenderam que muitos dentre eles, que haviam ensinado a verdade com tanto fervor no passado, estavam agora esquecendo-se de partilhar sua fé com os vizinhos. Nas conversas com outros moradores de Walcom, tinha muito a dizer sobre suas fazendas e as casas que estavam construindo, mas poucos diziam acerca da gloriosa nova terra e das mansões que Jesus estava construindo para eles. Lembravam-se agora dos velhos tempos, em que haviam feito brilhar sua luz para Deus.
muitos choraram em voz alta. Jesus viu o quanto se entristeceram e enviou-lhes uma mensagem de ânimo. Numa das reuniões vespertinas, Ellen White recebeu uma visão, durante a qual repetia lenta e solenemente as palavras: "Voltem-se para mim, e eu voltarei para vocês. Perdoar-lhes-ei a atitude relapsa e os amarei livremente. Removam o entulho da frente da porta do seu coração e abram a porta, e entrarei e cearei com vocês, e vocês comigo." As palavras revelaram ao arrependido grupo que Deus ainda os amava, e todos saíram animados. Mary Loundborough pôs-se em pé e disse: "Irmão e irmã White, eu pensava que nos encontrássemos num lugar onde não podíamos ser descobertos, mas estou contente porque vocês vieram. Tenho pecado e tenho levado meu esposo a pecar. Que Deus me perdoe. Quero remover o entulho. Abro a porta do meu coração. Entra, Senhor Jesus." Um dos homens confessou que às vezes havia tanto trabalhado na lavoura que ele usava as horas sagradas do sábado para atividades da labuta semanal. Outro contou que havia reduzido suas ofertas porque queria mais dinheiro para investir em terras. Um após outro, os membros endireitaram seus erros e pediram perdão por coisas más que haviam dito ou feito. A Sra. Loundborough pôs-se ao lado do marido. "John", disse ela, "reclamei porque você esteve ausente tantas vezes, pregando, e me deixava em casa sozinha. Perdoe-me. Volte confiando em Deus e faça a obra dele." "Já pus de lado o martelo e preguei o último prego", respondeu seu esposo. John Andrews também renovou sua promessa de retornar à obra especial para a qual Deus o havia chamado. A reunião estendeu-se até a meia-noite. Às 10 horas da manhã, os adventistas se encontraram para mais 7 horas, sem mesmo um intervalo para o almoço. Durante as reuniões, um irmão orou especialmente por seu filho, que se recusava a crer na Bíblia. A oração do pai foi atendida. Pouco tempo depois, enquanto o rapaz viajava de barco pelo Mississippi, foi detido num lugar chamado Rock Island. Dirigiu-se para a praia. Sem outra coisa para fazer, começou a pensar seriamente. Existiria um Deus realmente? Como saber? Então, ele ouviu uma voz que lhe falava palavras reais, que ele podia ouvir com seus ouvidos. Creia na Bíblia. Ela é a palavra de Deus. De imediato, ele respondeu com voz audível: "Sim, Senhor, crerei." De volta ao barco, ajoelhou-se em seu camarote e entregou o coração a Deus. Depois disso, voltou para casa e ajudou nos trabalhos agrícolas, fazendo ao mesmo tempo palestras bíblicas e dando estudos aos vizinhos. Mais tarde, tornou-se ministro em tempo integral. Esse rapaz foi George I. Butler, que por muitos anos foi presidente da Associação Geral. Lágrimas corriam quando o grupo de Walcom acenava adeus aos visitantes de Illinois. Todos haviam prometido fazer de Deus o primeiro em todas as coisas. Nunca mais permitiriam que os cuidados deste mundo e o engano das riquezas ocultassem deles a face de Jesus. John Loundborough voltou com o casal White, abandonando a carpintana com seu bom salário, sem saber o que o aguardava. Estava disposto a ir a qualquer lugar e a fazer qualquer coisa por Cristo. Partindo com os demais naquela viagem de 300 quilômetros em meio a tormentas e trio, ele não pensava em si mesmo, mas em Mary, sua esposa. Bravamente, ela devia enfrentar agora as durezas da vida dos pioneiros, sem sua companhia e ajuda. Durante o restante do inverno, ele passou muito tempo visitando crentes isolados. Dentro de alguns meses, Mary foi encontrá-lo. Por algum tempo, viajaram e trabalharam com o casal White. Durante os verões, o pastor Loundborough saía com uma tenda, realizando reuniões evangelísticas em lugares novos. John Andrews permaneceu em Walcom até recuperar a saúde. Depois voltou para a obra de Deus. Nunca mais qualquer outra dificuldade fez com que esses dois homens deixassem a obra do Evangelho. Enquanto o trenó
deslizava rumo ao lar sobre a neve, o pastor White disse: "Sinto-me muitas vezes recompensado por enfrentar os ventos e as tempestades das planícies." Os seus companheiros se agasalharam ainda mais com os sobretudos e se enrolaram nas mantas. Verdadeiramente, Deus os havia abençoado. Seu amor lhes aquecia o coração.